Graça e paz, amados. Nós estamos aqui para mais uma exposição na Palavra de Deus, da Carta de Paulo aos Coríntios. Desta feita, nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 13. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum texto por base, porque falaremos dos 13 versículos ao longo da nossa exposição. Sem dúvidas, esse texto de Paulo é um dos mais conhecidos, não só no meio cristão, não só no meio evangélico, mas também fora dele. Há quem considere esse texto o mais lindo já escrito por Paulo e chegue a chamá-lo de a mais bela poesia já escrita na história. De fato, se Paulo tivesse escrito apenas esse capítulo, já seria considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, tendo em vista a profundidade daquilo que está escrito aqui. O apóstolo dos gentios aqui nesse capítulo 13, ele vai falar a respeito do amor. Não o que muitos aí chamam de amor, mas Paulo vai falar a respeito do verdadeiro amor. Não simplesmente de um amor com conotação sexual, não simplesmente de aquilo que as pessoas chamam de amor e que escraviza as pessoas tóxicas, e não simplesmente este amor que as pessoas têm aí no mundo, que usa as pessoas e ama as coisas. Mas Paulo vai falar aqui sobre o verdadeiro amor, o amor com o qual Deus nos ama, afinal, Deus é amor. O amor que Paulo vai falar aqui é o amor ágape de Deus, o amor sacrificial e o amor que Deus deseja que nós amemos uns aos outros. Embora esse texto que Paulo vai escrever aqui seja lido em muitas cerimônias de casamento, em momentos de confraternização familiares, o contexto que Paulo está escrevendo aqui não é o contexto de um enlace matrimonial. O contexto que Paulo está escrevendo aqui é longe de ser uma cerimônia festiva, uma festa alegre, mas o contexto que Paulo está escrevendo é de uma dura crítica aos irmãos da igreja em Corinto a respeito do mau uso dos dons espirituais. Ele começou no capítulo de número 12 a sua explanação a respeito dos dons, no 12 falando sobre os dons usados para a edificação do corpo de Cristo, e agora no 13 Paulo vai falar sobre o amor que é necessário na igreja para que esses dons sejam de fato usados para o bem da comunidade. Por isso nós não podemos começar a nossa leitura no capítulo 13, versículo 1, porque de fato Paulo começa a sua exposição sobre o amor no capítulo 12, versículo 31. No capítulo 12, versículo 31, Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo ele está falando sobre dons espirituais, e agora ele vai fechar o assunto de procurar os dons, mostrando ou abrindo um parênteses no assunto de dons espirituais. Paulo vai dizer à igreja: eu vou lhes mostrar algo mais excelente do que os dons. Lembre-se que no capítulo 12 Paulo falou sobre operação de maravilhas, sobre dons de curar, sobre línguas estranhas, sobre variedade de línguas. Paulo falou sobre uma diversidade de dons, e ele agora olha para a igreja e diz: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, algo superior aos dons, algo mais poderoso que os dons, algo mais necessário e importante que os dons espirituais. E Paulo vai falar sobre o amor. Quando Paulo vai discorrer a respeito do amor, ele trata o amor como um caminho. Ele diz: eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Por que Paulo trata o amor como um caminho, pregador? Porque não existe amor à primeira vista. Paulo trata o amor como um caminho porque o amor é uma
construção. O amor é tratado como um caminho, um passo de cada vez. Paulo trata o amor como um caminho porque nunca vamos amar alguém à distância. Nós amamos alguém enquanto caminhamos no caminho com este alguém. A melhor maneira para se aprender a amar alguém é caminhar ao lado desta pessoa. Então Paulo está mostrando que o amor na igreja deve ser aprendido todos os dias ao longo da nossa convivência. Porque Paulo quer que os irmãos compreendam o lugar dos dons espirituais. Na vida cristã, a estrada do amor ela é a mais elevada, ela é a mais sublime. Afinal, os dons são dados para aquilo que for útil. E nem todos na igreja têm dons espirituais como o de profetizar. Nem todos na igreja vão curar os enfermos. Nem todos na igreja vão interpretar línguas. Mas todos na igreja podemos amar. Todos na igreja devemos amar. Em outras cartas, Paulo elogia o amor que havia nas igrejas. Ele escrevendo aos Efésios, ele elogiou o amor que havia na igreja, elogiou o amor em Filipos, elogiou o amor em Colossos, elogiou em Tessalônica, mas na igreja de Corinto, aonde Paulo escreve o texto mais lindo sobre o amor, ele não elogia. Afinal, era uma igreja que tinha dons, mas não tinha amor. Perceba o contraste que está acontecendo aqui. Uma igreja que tem dons espirituais, uma igreja poderosa nos dons do Espírito Santo, mas uma igreja carente de amor. Uma igreja poderosa no falar em línguas, uma igreja poderosa no curar enfermos, uma igreja poderosa no profetizar, mas uma igreja que faltava amor. Eu me lembro de uma frase que diz assim: o exercício mais generoso dos dons não pode compensar a falta de amor. A igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, mas lhes faltava amor no uso destes dons. E de nada adianta nós sermos poderosos espiritualmente no que diz respeito aos dons espirituais, se não usamos esses dons para a edificação do outro. E a única coisa que faz com que nos voltemos para o outro é quando nós amamos o outro. Paulo então ele continua no capítulo 13, versículo 1, mostrando o seguinte: o que é uma pessoa que não ama? O capítulo 13, versículo 1, Paulo começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quando Paulo diz ainda que, ele não está dizendo que fala as línguas dos homens, no sentido de todas, ou muito menos dizendo que os anjos têm uma linguagem ou um idioma diferente do nosso idioma. O que Paulo está dizendo aqui é um exagero, uma hipérbole, para mostrar a superioridade do amor em relação aos dons, em especial aqui o dom de variedade de línguas. Era exatamente este dom que era o mais valorizado na igreja em Corinto, como nós veremos na próxima exposição. Só que Paulo está dizendo que se ele falasse e tivesse um dom espiritual tão poderoso, de variedade de línguas, a ponto de falar todos os idiomas desta terra, e até mesmo línguas desconhecidas dos homens, se ele não tivesse amor, esse dom não lhe valeria de nada. Ele seria como um sino que tine, como um metal que soa. O que Paulo está querendo nos ensinar? William Barclay, quando vai comentar esse texto, ele vai dizer que em Corinto haviam peças de metal, justamente estas aqui, metal que soa, o sino que tine, que eram usadas nos cultos pagãos a um deus grego chamado Dionísio, o deus da festa,
o deus do vinho, e Cibele, a deusa da natureza. As pessoas andavam pelas ruas com esses metais, simplesmente batendo os metais nas ruas, convocando as pessoas a saírem das suas casas e a irem para a adoração pagã. Não havia uma melodia, uma sinfonia, não havia uma harmonia no tocar desses instrumentos. Era apenas um barulho que incomodava, um barulho que destoava pelas ruas, mas não gerava nada. Paulo então pega esse costume para dizer para os irmãos que a falta de amor é basicamente a mesma coisa. É como um barulho, é como um soar que não traz edificação, que não tem harmonia, que não tem sinfonia e que nada gera. Por que Paulo diz isso? Porque ele está falando aqui justamente sobre o falar em línguas. E ele está dizendo que falar em línguas sem amor é basicamente a mesma coisa que o tocar dos sinos na cidade de Corinto. Era simplesmente um barulho que incomodava, um barulho que destoava, um barulho que trazia transtorno, mas que não gerava nada. Era uma exibição de uma espiritualidade, mas que ao invés de edificar, incomodava quem estava do lado. Então o que Paulo quer que a igreja entenda é que o amor vale mais do que os dons. Contextualizando, muitas vezes um me perdoe tem mais valor do que línguas estranhas. Muitas vezes um eu te amo tem mais valor do que falar em outras línguas num culto. Muitas vezes um eu errei tem mais valor e mais poder do que simplesmente começar a falar em línguas que a pessoa não entende. Eu não sou contra falar em línguas, eu sou pentecostal e creio na atualidade desses dons. Mas tem muitos lares, igrejas e relacionamentos destruídos por pessoas que falam em línguas, por pessoas que falam em mistérios, mas que não sabem comunicar na sua língua natal uma palavra de amor, uma palavra de afeto. De que adianta eu chegar na igreja e falar em muitas línguas, se eu não consigo compartilhar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha liderança, com os meus irmãos da igreja, uma palavra de amor, uma palavra clara que traga a eles edificação. Uma palavra de amor que traga a eles alimento para a sua alma. Deus não quer simplesmente que nós falemos em outras línguas e que isso não traga para eles algum tipo de edificação. Deus quer que nós amemos as pessoas a ponto de trazer para elas palavras inteligíveis, palavras que expressem o nosso amor, palavras que expressem o nosso sentimento. Deus quer que nós amemos as pessoas. Segunda verdade que Paulo vai dizer aqui, no versículo de número 2, ele vai dizer: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Da mesma forma que Paulo falou do línguas estranhas, do dom de línguas estranhas, ele agora vai falar sobre o dom de profecia, a capacidade de prever o futuro. Ele vai falar sobre os mistérios. Os gregos valorizavam a ciência e ele disso que ele está falando. Se ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar as montanhas, Paulo está falando de uma fé sobrenatural, de uma fé poderosa, aquela que Jesus falou do tamanho de um grão de mostarda, que é capaz de transportar os montes. Só que ele diz que ainda que ele tivesse tudo isso e não amasse, não seria o suficiente. Porque não seria pregador, porque uma pequena fé pode mover montanhas, mas só o amor pode quebrar um coração de pedra.
Uma pequena fé pode mover montanhas, mas só o amor é capaz de quebrar um coração petrificado. É mais fácil a fé, porque muitas vezes a fé gera um poder fora de nós. Tendo fé, nós podemos orar pelos enfermos. Tendo fé, nós podemos expulsar os demônios. Tendo fé, nós podemos crer nos dons espirituais. Mas o amor não gera simplesmente algo fora de nós. O amor gera algo dentro de nós. Algo que vai refletir por fora, mas que nasceu dentro de nós. Ninguém tropeça nas montanhas. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Eu nunca vi uma pessoa tropeçar nas grandes montanhas, mas nós tropeçamos nas pequenas pedras do caminho, trazendo para nós as gigantes espirituais, pessoas poderosas em Deus, tropeçando em pedras de mágoas, de ressentimentos, de amarguras, de rancor no seu coração, e que só o amor verdadeiro é capaz de arrancar essas pedras. E só o amor verdadeiro é capaz de esmiuçar este coração que foi petrificado. Então Paulo está mostrando para esta igreja o quão é necessário que nós amemos. O versículo 3, Paulo vai dizer que o amor é mais do que simplesmente uma obra. O amor é uma motivação. Olha o que ele vai dizer. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmão, isso é muito forte. Porque Paulo está dizendo para nós aqui sobre a possibilidade de alguém ser um grande filantropo, de alguém ser uma pessoa que faz grandes obras sociais, de grandes feitos, e ainda assim fazer estas coisas com a motivação errada. Paulo está falando sobre uma pessoa que sustenta os pobres e entrega o seu corpo a ponto de ser queimado por uma causa, e ainda assim essa pessoa não ama. Mas, pregador, é possível fazer isso plenamente. Há pessoas que fazem grandes obras, mas não com a motivação do amor, mas com a motivação da vaidade pessoal, com a motivação da soberba, com a motivação de se mostrar para o próximo, e isso não é amor verdadeiro. Já viu alguém que ajuda outras pessoas e conta para todo mundo depois que ajudou? Já viu aquela pessoa que vai ajudar alguém, vai levar uma cesta básica para alguém, vai levar uma ajuda para alguém, mas faz questão de filmar e postar nas redes sociais? Na realidade, tais pessoas não estão se importando com quem é o alvo da ajuda, mas se importando em mostrar a si próprio, em mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é uma pessoa generosa. Na verdade, a pessoa se comporta como os fariseus se comportavam na época de Jesus, mas preocupados em mostrar aos outros mostrar aos outros que são, do que realmente serem, do que realmente terem uma motivação correta. Quem busca ser visto não ama as pessoas, mas ama a si mesmo. Quem busca ser visto não ama o próximo, mas busca ver no olhar de alguém o reflexo das qualidades que ele acha que tem. Ele busca ouvir dos lábios de alguém as qualidades que ele acha que possui. O amor não faz pensando naquilo que vai ganhar, mas sim naquilo que pode doar. Que Deus tire de nós todo o sentimento vaidoso. Que Deus tire de nós todo o sentimento prepotente, arrogante, autossuficiente, e que possamos amar de verdade como nosso Deus nos ama. Aleluia. Paulo continua mostrando, e agora ele vai falar sobre o que é o verdadeiro amor. Ele vai dizer nos versículos 4, 5, 6 e 7.
E ele vai dizer as características do amor, e ele começa a expor da seguinte forma: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que Paulo faz questão de mostrar isso para a igreja? Como eu disse, nós estamos dentro de um contexto, não de um enlace matrimonial. Nós estamos no contexto de uma igreja problemática, de uma igreja confusa, de uma igreja difícil. Se você pegar cada característica que Paulo vai falar ali sobre o amor, você consegue resolver um dos problemas da igreja de Corinto. Quer ver? Primeiro, Paulo começa assim: o amor é sofredor, ou em outras versões, o amor é paciente. Por que Paulo fala da paciência? Porque nós já estudamos, os irmãos de Corinto não tinham paciência com os fracos na fé. Paulo diz que o amor é benigno, mas na igreja de Corinto haviam processos judiciais. Ele diz que o amor não é invejoso, mas eles se sentiam na igreja de Corinto inferiores aos outros, por causa de um dom espiritual que o outro possuía. O amor não trata com leviandade, leviandade é insensatez. Mas eles eram carnais e agiam sem sabedoria. Ele diz que o amor não se ensoberbece, mas a igreja de Corinto tinha pessoas ali que se sentiam maduros, sendo que na verdade ainda eram meninos. O amor não se porta com indecência, mas na igreja de Corinto haviam mulheres que iam de forma indecente para o culto, que era sem o uso do véu, naquela cultura, como nós já falamos. O amor não busca seus interesses, mas na ceia os ricos se assentavam desprezando os pobres e deixavam os pobres sem terem o que comer enquanto os ricos se banqueteavam. O amor não se irrita, mas na igreja de Corinto haviam rachas e divisões na igreja. O amor não suspeita mal, ou seja, o amor não tem ressentimentos, mas na igreja tinha problemas antigos. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mas na igreja de Corinto eles não lamentavam pelo caso daquele jovem que dormiu com a esposa do próprio pai. Então por que Paulo está falando sobre essas características do amor? Porque resolveria todos os problemas da igreja de Corinto. O que Paulo está dizendo para a igreja é: se vocês amassem uns aos outros, eu não precisava escrever essa carta. Se vocês amassem uns aos outros, eu não precisava escrever uma carta como essa para vos corrigir, vos exortar, vos admoestar, porque o amor resume a lei e os profetas. O amor faz com que a igreja seja uma igreja saudável. Então muitos dos problemas que nós enfrentamos, que nós passamos, que nós vivenciamos na igreja, é falta de amor no meio da igreja, no nosso meio, no nosso coração. Quando ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele está dizendo que o amor é a solução. Ele está dizendo: a igreja tem jeito, porque o amor é capaz de resolver. A sua casa tem jeito, os seus relacionamentos têm jeito, as amizades têm jeito, porque onde o amor entra, as coisas tendem a mudar. Se houver amor na igreja, as coisas serão diferentes. Ele continua nos versículos 8, 9 e 10. E ele vai dizer assim: que a igreja está valorizando tudo aquilo que tem prazo de validade, mas deveria valorizar o amor. Olha o que ele vai dizer no 8. Ele vai dizer assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias,
serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte ou o que é em parte será aniquilado. Isso é lindo para nós. Porque Paulo está dizendo que a igreja em Corinto valorizava tudo aquilo que era transitório, tudo aquilo que era passageiro. Por isso que ele vai dizer, havendo profecias, serão aniquiladas. Por que as profecias serão aniquiladas? Porque quando Jesus voltar, não haverá necessidade de profecias. Porque toda profecia se cumpriu. Porque toda profecia aconteceu. Quando ele diz não vai haver línguas, ou as línguas cessarão, ele está dizendo que quando Jesus voltar, não haverá necessidade do dom espiritual que nos faz falar em outras línguas, porque no céu todos nós falaremos a mesma língua. Quando Paulo diz, havendo ciência, não mais, havendo ciência desaparecerá, ele está dizendo que nós seremos transformados fisicamente e intelectualmente. Quando ele diz, hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos, ele está dizendo que tudo que acontecia na igreja, as línguas, a profecia, os dons de curar, eram uma parte pequena do que Deus revela, ou do que Deus revelará quando nós chegarmos na eternidade. Então Paulo está dizendo, não faz sentido vocês valorizarem coisas transitórias e esquecerem daquilo que é duradouro, daquilo que vai ser permanente, porque no céu não vai ter exibicionismo de dons espirituais, nem de ministeriais. Aí quando eu falo isso, tem gente que eu sei que desiste ou desanima de ir para o céu, porque no céu não terão pastores, não terão evangelistas, não terão presbíteros, no céu não vai ter microfone, não há necessidade de eu pregar, não há regência. No céu todos nós estaremos em igualdade, amando uns aos outros e servindo ao Rei da Glória. Então Paulo quer que a igreja entenda isso, que os dons são para esta vida, para este tempo, para essa dispensação, mas que existe para nós um tempo de glória completa, de glória revelada. Hoje em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, o que eu sei de Deus, o que eu ensino de Deus, é só uma parte. O que eu profetizo sobre Deus é só uma parte. Mas vai chegar um dia que nós o conheceremos face a face. E como disse João, assim como ele é, nós o veremos. Paulo vai continuar mostrando para a igreja. Versículo 10. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, como nós já falamos. E no 11 ele vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Perceba que Paulo está mostrando aqui um contraste entre esta vida e o céu, entre o agora e o porvir. Por que Paulo fala sobre menino? Porque a nossa vida terrena é a infância da nossa existência. Pense comigo, uma pessoa que vive nesta terra, 80 anos, 90 anos, 100 anos que seja, o que é isso comparado à eternidade? O que é isso comparado à vida eterna com Deus? Então a nossa existência nessa terra
é a nossa infância, é a infância da nossa existência. É por isso que enquanto nós estamos aqui na terra, nós damos importância exagerada a algumas coisas. Enquanto a gente está aqui, a gente dá importância exagerada a muita coisa. Dá importância exagerada a alguns dons, dá importância exagerada a ministério, dá importância exagerada a cargos, a posições. Mas quando nós chegarmos no céu e formos transformados, e realmente sermos adultos, nós vamos valorizar o que de fato tem valor. Mas pastor, por que Paulo diz, quando eu era menino? Porque Paulo está dizendo para a igreja algo lindo, está dizendo assim, eu já atingi essa maturidade. Eu estou na terra, mas vivo como se já fosse do céu. Eu estou na terra, mas vivo como se já estivesse morando na eternidade. Ele está mostrando para a igreja que o seu coração já não estava mais nesta vida, já não estava mais nas coisas do aqui, nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, mas que o seu coração já estava voltado para as coisas eternas. E da mesma forma o nosso coração deve estar. Ele vai dizer no versículo 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, isso é lindo. Porque quando Paulo diz que hoje nós vemos como um espelho, é importante frisar que nos dias de Paulo, não haviam espelhos como hoje. Esse espelho que reflete a sua imagem de forma nítida, de forma clara. Na época de Paulo, os espelhos eram de metal polido. Polia-se o metal e ali usava para refletir a imagem. Por isso a imagem não era clara. A imagem não era nítida, porque era um metal polido. O espelho de vidro refletor, o espelho de vidro refletor, nasceu no século XIV, em Veneza, na Itália. Na época de Paulo não havia espelho. Então, quando Paulo está falando que hoje vemos como um espelho, quando ele escreveu a carta, ele está falando que a imagem é embaçada. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo, por mais que nós fomos justificados, regenerados, transformados, somos nova criatura, mas existe muito sobre Deus que nós ainda não conhecemos. Muito sobre Deus que nós ainda não compreendemos, que nós ainda não sabemos. Por quê? Porque vemos como um espelho de metal polido, um espelho com uma imagem embaçada. Mas quando Cristo vier, aleluia, nós não veremos mais como quem vê por um espelho. Nós o veremos face a face. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, eu não sei se eu quero ir para o céu. Eu perguntei a ele, ele era pequenininho. Eu falei, mas meu filho, por que você está em dúvida se você quer ir para o céu? Ele falou bem assim: pai, porque no céu nós vamos viver para sempre? Eu falei, sim. Então, pai, eu vou enjoar. Porque vai chegar uma hora que eu já vou ter conhecido tudo, já vou ter visto tudo, já vou ter feito tudo. Eu falei, não, meu filho, mas tem a nova terra também. Não, pai, mas é viver para sempre, é muito tempo. Então vai chegar uma hora que eu já conheci tudo no novo céu, na nova terra, já fiz tudo. O que eu vou fazer? Pensamento de criança. Mas eu cheguei para Natan e falei assim: meu filho, deixa eu lhe falar. Quando nós chegarmos no céu, quando nós não vermos mais como um espelho embaçado, mas vermos a Ele face a face, a eternidade perto de Deus ainda é pequena, porque nós vamos passar um dia conhecendo Deus, um ano conhecendo Deus, 1000 anos conhecendo Deus,
1 milhão de anos conhecendo Deus, 10 milhões de anos conhecendo Deus. Ele falou, e não termina, e eu disse, não, porque Deus é infinito em seu ser. Porque Deus é infinito na sua glória. Hoje a gente vê com esse corpo humano manchado pelo pecado, a Deus como a imagem de um espelho embaçado, mas quando vier aquele que é perfeito, nós o veremos face a face. Aleluia. Então Paulo está usando a figura da eternidade para mostrar para a igreja o tamanho do amor. Ele está querendo que a igreja entenda que tudo nessa vida passa, que tudo nessa vida é transitório, que tudo nesta vida tem prazo de validade, mas que existe algo que vai durar pela eternidade. O que é, pregador? Ele conclui no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por que Paulo falou da eternidade? Para mostrar que entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Por quê? Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Quando eu chegar no céu, eu não preciso de fé para crer em Deus. Eu estou vendo Deus. Esperança é a certeza de alcançar alguma coisa que não chegou. Quando eu chegar no céu, eu não preciso de esperança, porque eu já alcancei. Então, se eu não preciso de fé, não preciso de esperança, eu preciso de quê no céu? Eu preciso de amor, porque amor fala de relacionamento. E é isso que nós teremos com Deus e com os nossos irmãos para sempre. Então Paulo está mostrando para a igreja o seguinte, olha, tendo em vista que tudo isso espera vocês na eternidade, por que não começar a treinar aqui? Comece amando agora. Comece amando no presente. Comece amando nesse tempo. Ah, mas pregador, você não sabe como é difícil amar fulano. Eu não estou mandando você gostar de fulano. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está mandando você amar. Porque quando você ama, você ora. Quando você ama, você ajuda se precisar. Quando você ama, você estende as mãos. Quando você ama, você não critica de modo sem critério. Quando você ama, você fala com amor, você prega com amor, você se importa. Amar não é colocar dentro da sua casa, amar não é colocar na sua mesa, amar não é suportar os erros, mas amar é ter por essa pessoa um sentimento de desejar o bem, de não competir, de não se ensoberbecer contra essa pessoa, de exortar se preciso for. Eu sei que é difícil convivermos com algumas pessoas, mas pare e pense que também é difícil para elas conviverem com você. É difícil para mim conviver com alguém, mas também é difícil para esse alguém conviver comigo. Se eu preciso de amor para me relacionar com ele, ele também precisa de amor para se relacionar comigo, porque eu também não sou fácil, eu também tenho os meus erros, você também tem os seus erros. Então Paulo está mostrando para a igreja que nós precisamos amar uns aos outros, porque se nós amarmos uns aos outros, não só nos dons espirituais, nós vamos buscar a edificação do próximo, mas em tudo aquilo que nós fizermos, vamos fazer para a glória de Deus e para a edificação dos nossos irmãos. Que nós possamos buscar viver nessa terra como que nos preparando para aquilo que nos espera na eternidade. Que possamos ter em nós esse verdadeiro amor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que essa palavra alcance fortemente o seu coração e que lhe seja edificante. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por tua palavra. Obrigado por nos abrir as portas da tua mensagem. Que essa palavra, onde chegar, alcance vidas, transforme corações.
e que possamos realmente, Senhor, amar uns aos outros e usarmos os talentos que o Senhor nos deu para a edificação da igreja e dos nossos irmãos. Assim nós cremos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.